Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa. Está começando mais um hashtag Bíblia no Coração e eu queria compartilhar com você um texto da Palavra de Deus, mas queria pedir a você compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Estamos fechando uma série de estudos sobre a vida do rei Ezequias, que foi um excelente rei, retirou altares, que eram altares que estavam acontecendo a adoração a outros deuses, isso não estava agradando ao Senhor, estavam vivendo uma vida de qualquer maneira, uma vida promíscua, o templo fechado, e o rei Ezequias muda tudo isso, né? Arranca os altares, tira a serpente que foi levantada por Moisés, ele reabre o templo, chama os levitas à responsabilidade, os sacerdotes, começa a pedir para se santificar a cidade, muda toda a história, muda todo o decreto de morte, todo decreto ao contrário. O rei Ezequias ele se levanta, né, e é autor de uma grande reforma. Eu falei no vídeo anterior que nós precisamos hoje de uma reforma, que infelizmente existe tantas igrejas fazendo tanta heresia, tanta coisa errada que nós estamos vendo em nosso meio, que isso nos entristece. Nós que pregamos o evangelho puro e genuíno, isso nos entristece. E ver entrando em nosso meio práticas que não deveriam entrar, ver entrando em nosso meio, no meio da nossa igreja, coisas que não deveriam acontecer. Que Deus venha te usar nessa geração para uma reforma, assim como usou o rei Ezequias. Amém? O capítulo que eu queria compartilhar com você está no livro do profeta Isaías, capítulo 38, a partir do verso 1, nós estaremos lendo alguns versículos apenas, que vai dizer assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede, e orou o Senhor, e disse: lembra-te, Senhor, peço-te, que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, mas acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Querido, nós estudamos, nós aprendemos alguns aspectos da vida de Ezequias, nós tiramos situações que Ezequias viveu, pegamos como exemplo e nós aprendemos e nós colocamos em prática para que essa palavra ela gere em nós vida e gere resultados. Então, nós podemos ver aqui esses últimos pontos. Eu encerro nesse terceiro vídeo, é o último vídeo, foram 2 vídeos anteriores, esse é o terceiro, e aqui nós aprendemos, nós podemos observar que Deus ele vai ouvir a oração de Ezequias. Isaías foi um profeta que profetizou durante o reinado de Ezequias. A história diz que Isaías, como eu falei em vídeos anteriores, a história diz que Isaías morreu cerrado no meio pelo filho de Ezequias, Manassés, mas isso é história, não temos certeza disso. Mas enfim, como nós estamos falando do reinado de Ezequias, vamos focar naquilo que o Espírito Santo quer falar conosco. Então, eu queria falar de mais um aspecto da vida do rei Ezequias, que foi, Deus deu vitória na área militar, né, em guerras, né? Deus lutou a guerra de Ezequias. Quando nós nos entregamos, quando nós estamos dispostos a obedecer aquilo que o Senhor nos ordena, quando nós obedecemos, quando nós ouvimos a sua voz, a tendência é que o Senhor nos dê vitória, a tendência é que o Senhor ouça a nossa oração. Mas se nós vivermos uma vida de qualquer maneira, se nós vivermos uma vida promíscua diante do Senhor, como os reis do norte viveram, como falei em vídeos anteriores, nós não teremos
essa condição de chegar diante do Senhor, falar como o rei Ezequias falou: Senhor, eu fui fiel à tua palavra, eu andei de acordo com a tua vontade, eu andei de acordo com a tua palavra, por isso eu peço ao Senhor que o Senhor venha ouvir e tenha misericórdia da minha oração. E Deus vai e envia o profeta Isaías volta com outro recado favorável ao rei Ezequias. Alguns teólogos vão falar que nesse período nasceu Manassés, mas não importa, querido. O importante é que Deus, ele ouviu a oração do rei Ezequias, ouviu a oração do rei Ezequias e ouviu de tal ponto que Deus deu algumas vitórias. Nós conhecemos muito bem a carta de afronta que o rei Senaqueribe mandou para o rei Ezequias, e a carta de afronta colocando em xeque o poder de Deus. E quando a pessoa ela coloca em xeque o poder do nosso Deus, querido, não tem como vencer a peleja, não tem como vencer, porque o nosso Deus, ele já é vitorioso, querido. O nosso Deus, o Deus a qual nós servimos, o Deus a qual nós servimos, sabemos que Jesus, ele morreu em uma cruz e hoje nos deu essa condição de ser chamado Filho de Deus. E hoje você pode chegar no seu quarto, se ajoelhar e falar diretamente com esse Deus. Aquilo que Adão perdeu lá atrás, você conquistou através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas para que isso aconteça, você precisa se tornar um filho de Deus. Rodrigo, como é que eu vou fazer para me tornar um filho de Deus? Primeira coisa, reconhecer o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, abrir o seu coração e deixar Jesus entrar, e deixar Jesus mudar toda a sua história, e deixar Jesus mudar toda a sua vida, todo o cenário da sua vida, seja finanças. Deixe que Jesus entre e mude a história, deixe que Jesus faça de acordo com a vontade dele. Eu sempre falo assim: Deus deu vitória, o rei Senaqueribe enviou lá a carta de afronta, e Deus lutou aquela peleja e venceu a favor do rei, do povo de Judá, porque um líder, ele incentivou que o povo buscasse a Deus, e isso aconteceu. Então a vitória veio naturalmente, querido. A vitória vai vir na tua vida naturalmente, a partir do momento em que você se entrega, se lança aos braços do Senhor. Rodrigo, mas e se eu passar aflição no mundo? 3 aflições, mas tem de bom ânimo. Não vai ser só vitória, não vai ser só vitória, mas tem vitória. Mas eu sempre costumo dizer para os irmãos, é só vitória. Mas por quê? Porque a nossa vitória principal, o que é? Qual é a nossa vitória principal? Qual é a vitória principal da igreja, irmãos? É a Nova Jerusalém. Por isso que tem muita gente que fala só vitória. Porque independente se pessoas elas estão passando por momento de enfermidade, momento de dificuldade, elas estão vivendo tempos difíceis, ela entende que mesmo que ela morra, mesmo que ela parta dessa vida, ela vai vencer, porque ela viveu em Cristo. Se ela viveu em Cristo, ela entende que a morte não é inimiga dela. Ela entende que a morte faz parte de um processo grande do Senhor. E que o Senhor, ele faz tudo no tempo certo, na hora certa. O tempo é de Deus, a hora de Deus, o Senhor leva no momento que Ele quer. Então, por isso que tem muita gente que fala só vitória, eu entendo e não contesto, não vou contestar. Sabe por quê? Porque a pessoa está falando no âmbito espiritual. Ainda que aqui nesse mundo nós vamos ter aflição, nós vamos ter dificuldade, nós vamos passar por prova, nós vamos passar por luta, mas o Senhor, ele nos dá a vitória. O Senhor nos dá a vitória, é assim, irmãos. Na nossa vida o Senhor nos dá a vitória, o Senhor opera de maneira especial em nossas vidas. Esse Deus ainda opera, ainda faz milagres e prodígios no meio da igreja. Esse homem, ele teve tanta intimidade com Deus que ele mudou um diagnóstico dado pelo próprio Deus. Deus falou assim: Ezequias, coloca a sua casa em ordem que você vai morrer. Mas esse homem, ele tinha tanta intimidade com Deus que ele mudou esse texto de sangue por você. E você precisa valorizar esse sacrifício, valorizar aquilo que ele fez. Retire da sua vida tudo que te atrapalha de ser chegado até Deus. Santifique-se ao Senhor. Santifique-se ao Senhor. Valorize a glória do Senhor. Valorize a presença de Deus. Tem pessoas que trocam a presença de Deus por qualquer coisa, por minutos de prazer, trocam a presença de Deus por coisas passageiras, por coisas que não vão te levar para o céu, mas vão te levar para a condenação eterna. Trocam por qualquer coisa. E pessoas que vivem assim, querido, infelizmente, é condenação eterna se morrer desse jeito.
Mas se Deus permitiu que você chegasse, se você assistisse esse vídeo até agora, é porque Ele viu em você condição de você mudar a sua história, condição de você mudar o seu caminho. Ezequias tinha tudo para permanecer do jeito que estava, mas ele decidiu fazer algo diferente. E a palavra de Deus, ela está ao nosso alcance, para que você tenha uma nova vida, para que você possa caminhar de maneira diferente. A palavra de Deus está ao seu alcance. Eu tenho certeza que você tem uma Bíblia na sua casa. Se dedique, mergulhe nessa palavra. Peça sempre a orientação do Espírito Santo. Peça sempre a Ele, que Ele vai te orientar e vai falar com você aquilo que você precisa falar. Amém? Estaremos orando. Amado Deus e eterno Pai, Deus, graças te damos, ó Pai, porque aprendemos muito sobre a vida de Ezequias, sobre a vida do rei Ezequias. Grandes feitos o Senhor fez, ó Pai. Essa peleja, Pai, que Senaqueribe, a carta de afronta, que afrontou o Senhor, ó Pai. O Senhor deu vitória ao teu servo. Deus, o decreto de morte, o Senhor mudou o decreto de morte. Deus, eu quero entregar a vida dessa pessoa. Deus, talvez essa pessoa, Deus, está com um diagnóstico do médico, um diagnóstico, ó Pai, que talvez seja até de morte, mas o Senhor tem poder de operar, o Senhor tem poder de tocar na saúde, o Senhor tem poder de revigorar. Então que o Senhor venha entrar na vida desta pessoa, que o Senhor venha fazer grandes coisas. Oh Pai, opera maravilhas, sinais e prodígios na vida desse irmão que ora comigo. Toca, Pai, talvez a despensa desse homem de Deus está vazia, mas temos a certeza que o Senhor sustenta, que o Senhor é o seu sustento, que o Senhor vai enviar o recurso, ó Pai, que o Senhor vai enviar o alimento. Então que o Senhor venha usar pessoas, ó Pai, para que venha abençoar a vida desse irmão que ora comigo. Assim nós te entregamos, ó Pai, esse momento em que nós estivemos aqui estudando. Coisas grandiosas vão acontecer na vida de pessoas, ó Pai, através desses vídeos. Deus, assim eu te oro e agradeço ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Querido, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus.